gente vai preparando para ela poder ministrar aqui. E eu gostaria de chamar o presbítero Marcos para poder fazer uma oração. Amém? Amém. Gostaria também que a igreja se colocasse de pé para orar também. Amém? Aleluias. Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Chegou lá, não. Vamos dar uma glória a Deus. Glória! Vamos? 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluias. Obrigado, meu Deus. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Gostaria de chamar a pastora, posicionar lá na frente. Pastora Fátima, por favor. Pastora Ana e pastora Miriam. Colocar aqui à frente, da nossa igreja. A liderança da nossa igreja ali à frente, por favor. Em nome de Jesus. Nós vamos entrar no céu do jeito que a gente tiver. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Amém. Agradecendo e falando para Ele que nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis que aqui estamos essa noite, ó Pai, mais uma noite, meu Pai, mais um aniversário da Igreja Remidos em Cristo, Senhor. Como diz a palavra de Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, e eu creio que mais ainda tem o Senhor a fazer aquele que te ama em espírito e verdade, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, porque ele tem certeza que o Senhor pode tudo, porque nós não passamos de trapo de imundícia, e por isso, ó Pai, nós oramos e colocamos as nossas vidas nas suas mãos. Porque se hoje nós estamos aqui de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos aqui orando, se nós estamos aqui dançando, se nós estamos glorificando o nome do Senhor, é porque o Senhor colocou em nós o fôlego de vida. E a isso nós temos que agradecer ao Senhor a todos os dias, quando nos levantamos, quando nos colocamos de pé, quando podemos puxar o ar e respirar e dizer: eu te amo, meu Deus. Ô Senhor, eu agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, cada criancinha, meu Deus, por essas crianças que estão louvando ao Senhor hoje e que amanhã estarão, sim, meu Deus, aqui cada vez mais crescendo na presença do Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que quando nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu não falo em coisas materiais, mas aquilo que a gente não vê, porque se nós somos cristãos, que nós temos fé, nós acreditamos naquilo que é o impossível, aquilo que é o invisível. Nós não precisamos ver para crer, mas nós precisamos crer para ver a glória de Deus. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha engrandecer a vida de cada um de vocês, mas que nós possamos descer para que Ele cresça dentro da nossa casa. Muito obrigado, meu Deus. Saúdem o Senhor com as suas palmas. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Eduardo. Tudo certo? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom o tempo todo. Está tudo nas mãos dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Tu estás preparando uma festa para mim. Tu estás preparando uma para sempre. Vou orar. O meu lar é onde tu estás. O meu lar é onde tu estás. O meu lar é onde tu estás. Tu estás preparando uma festa para
ao som do meu nome chamando, te encontrarei. Ele virá. Graça e paz, igreja. Amém. Jesus é livre, maravilhoso, sempre vence e não perde. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo fato de nós termos aberto os olhos pela manhã. Já é o milagre do Senhor em nossas vidas. Grande Deus, o Senhor proporcionou este momento para estarmos aqui, Pai, juntos, louvando e bendizendo o Teu santo e divino nome. Pai, que a cada dia o Senhor possa proporcionar momentos maravilhosos como este. Não foi à toa que o salmista diz em sua palavra, Pai, que um dia na Tua presença vale mais que 1000 em outros lugares. Grande Deus, é aqui estamos, ó Pai, sentindo a presença palpável do Senhor aqui neste lugar. Deus grandioso, aqui está o Teu servo, Pai. Que ele possa ser usado de uma maneira sobrenatural. Que ele venha trazer, ó Pai, aquilo que o Teu Santo Espírito, ó Pai, queira que nós ouvimos nesta noite, Pai. E que nós possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que venhamos a cada dia diminuir a cada dia. Mas que o Senhor venha crescer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Amém, queridos. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. É uma honra estar aqui. Amém. É um convite da igreja. Mais uma vez. Podemos estar nesse dia de festa. Amém. Para celebrar o Senhor. Gostaria que você pegasse sua Bíblia. Em nome de Jesus. Você pode, coloque o seu pé, pega a sua Bíblia. Esse dia de festa tão maravilhoso, vamos nos alimentar da palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Você vai encontrando, se colocando de pé, vai dando glória aí. Aleluia! Glória a Jesus. Abre sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Graças a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Você foi encontrando, dando glória aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou repetir. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Amém? Faça valer. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o lançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo e despedir em meu pai e minha mãe. E disse: Então irei contigo.
Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apalhou as parelhas de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para bronzear a carne e deu ao povo. Eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, em nome de Jesus. Pai, te louvamos nessa noite, te damos graças, Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Pai. Faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade neste lugar nessa noite. Pai, não tem a ver conosco, tem a ver com o teu reino, tem a ver com o teu propósito, aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Pai, então te pedimos, manifesta mais uma vez, Pai, o teu poder como o Senhor já tem manifestado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos? Glória a Jesus. O título aqui, queridos, da mensagem do versículo fala o chamado de Eliseu. Amém? Mas antes de entrar, Deus ele tem trago algo sobre o meu coração acerca da presença dele nesses dias, acerca da presença e da manifestação do poder dele nesses dias. Nós estamos num culto onde está celebrando o aniversário da igreja de 26 anos. Nós vamos sair daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. A glória do Senhor já está neste lugar. A presença de Deus já está neste lugar. Mas há algo nesses dias que o Senhor ele tem trago sobre o meu coração, que nós não podemos ser apenas participantes da glória, mas sim da presença de Deus. Porque ser participante da glória, todos nós podemos ser. Nós vamos sair daqui impactados com a glória de Deus e com a presença de Deus. Mas quantos vão sair daqui e porventura vai deixar com que a presença de Deus se vá e volta a ser o mesmo? Há uma grande diferença entre você ser participante da glória e entender o propósito da presença de Deus sobre a sua vida. Queremos ser cheios da glória, queremos ser participante da glória, mas devemos carregar a presença de Deus por onde nós passarmos. Porque quando nós entendemos a presença de Deus, nós entendemos o nosso chamado e o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A palavra que nós lemos, nós vamos entender que Eliseu, ele estava ali arando a terra com os bois. E Elias, ele passa ali, ele apenas joga a capa sobre Eliseu e não fala nada. Apenas joga a capa. E quando ele joga aquela capa, Eliseu ele entende sobre a presença de Deus e o chamado de Deus para a sua vida. Quando você sente a presença de Deus e quando você entende sobre a presença de Deus, nada tira o seu foco de seguir o alvo que é Cristo. Nada tirou o foco de Eliseu. Eliseu ele tem um grande chamado e uma grande responsabilidade com aquela capa que é apenas jogada ali naquele momento. E naquele momento que aquela capa é jogada sobre ele, ele entende sobre tudo, sobre o reino, sobre a vontade de Deus, sobre a vida dele. Então entende uma coisa, queridos, nessa noite. Não é apenas estar na presença, é entender sobre a presença de Deus. Porque quando você entende sobre a presença de Deus, tudo faz novo sobre a sua vida. Nada vai tirar o seu foco, nada vai tirar o seu objetivo, nada vai paralisar o seu chamado, aquilo que ele tem para você. Aleluia. Porque Eliseu, ele vira e fala para Elias: ei, deixa eu ir apenas dar um beijo na minha mãe e no meu pai. Ele já não está mais apegado nas coisas deste mundo, porque ele entendeu o propósito de uma responsabilidade da presença. Então ele não está apegado, ele vira e fala: ei, deixa eu apenas ir. E Elias vira e fala para ele: vai, caminha, mas volte, lembre-se de tudo que eu te fiz. E Eliseu, ele vai ali, ele queima os bois, e ele se despede do pai e da mãe, e ele segue um propósito sobre a vida dele. Entende o seguinte: no meio da sua caminhada com Cristo, você tem que ter convicção das pessoas que vão andar do seu lado, se é de Deus e se não é de Deus. Você tem que ter a convicção daquilo que Cristo ele quer fazer, da presença e do chamado sobre a sua vida. Porque Elias ele passa e ele apenas joga uma capa. E Eliseu ele vai atrás de Elias e ele deixa tudo para trás.
Porque ele tinha certeza que Elias era um homem de Deus, que ele ia caminhar junto. Aí eu pergunto para você e para mim, por que nós temos caminhado nesses dias? Esses dias, algo que a presença de Deus tem que ser mais importante para nós. Nesses dias que nós precisamos clamar pela presença de Deus e ser impactado ainda mais pela presença de Deus, não só dentro de uma igreja, mas por onde nós passarmos, nós carregarmos a presença de Deus. E pessoas de Deus do nosso lado, pessoas que não tiram o nosso alvo, que é Ele, pessoas que não vai desviar a nossa fé, que é Ele. Mas Tony, por quê? Porque Eliseu, queridos, ele vai entender um propósito na sua caminhada, e o chamado de Eliseu começa agora. Eliseu, ele vai presentear muitas coisas, ele vai ver muitos milagres, ele vai ver muitas maravilhas, e ele vai ficar impactado com aquilo, porque ele estava perto de um homem de Deus que era Elias. Elias vira e fala com ele: vai, mas volta, porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. E Eliseu não deixa nada que tire o foco dele. Ele continua seguindo o objetivo, porque ele entendeu acerca da presença de Deus e do seu chamado. Você está aqui nessa noite, você tem entendido o seu chamado? Aquilo que Cristo ele te chamou para fazer? Ou você está aqui apenas para ser um telespectador, ou por causa de uma festa? Eu creio que você está aqui porque você entendeu o propósito de Deus sobre a sua vida. E se você entende o propósito de Deus sobre a sua vida, queridos, você valoriza a presença de Deus. A presença de Deus, ela não pode ser uma rotina sobre as nossas vidas. A presença de Deus, ela não pode ser algo normal sobre as nossas vidas. Nunca. Porque a presença de Deus, ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Uma coisa que nós pegamos de rotina sobre as nossas vidas é o nosso trabalho. É a nossa vida, é chegar, deitar e dormir, isso é rotina, mas a presença de Deus não. A presença de Deus tem que ser algo novo, a presença de Deus sempre tem que te surpreender. Porque senão você se acostuma com a presença de Deus e está tudo normal, as coisas começam a ser normal e o espiritual vai embora. E você começa a viver o físico porque se tornou normal a presença de Deus. E não pode ser assim. Quando você entende sobre a presença de Deus, você aprofunda, você não larga ela. Por onde você vai, você quer a presença de Deus. Por onde você passar, você quer mais da presença de Deus. E Eliseu, ele vai ver isso porque ele andava com Elias, e Elias carregava a glória e a presença de Deus. Eliseu começa então a seguir os passos de Elias. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia rapidamente, lá em 2 Reis. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 adiante. Amém, queridos? Glória a Deus. Cadê o rapaz do violão? Glória a Deus. Ô, Varão, faz um fundo de violão aqui para mim. Fazendo favor. Glória a Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo Reis. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 adiante. Fala assim: quando o Senhor levou Elias aos céus, no redemoinho aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Entenda isso. Eliseu, ele é chamado por um propósito. E Eliseu, ele começa a caminhar com um homem de Deus que é Elias. E no meio dessa caminhada, Elias vira e fala: ei, Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me chamou para ir até Betel. Só que Eliseu, ele sabia do propósito e do seu chamado. E ele sabia que algo Elias carregava, que era a presença de Deus, e ele queria essa presença de Deus. E Eliseu vira e fala assim: eu não vou ficar aqui, eu vou com você. Aonde você for, eu vou com você. Queridos, entende uma coisa: em toda a sua vida, anda com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Eliseu ali, ele não abre mão daquilo. Ele não abre mão daquele chamado, e ele vira e fala: eu vou com você.
Só que no meio dessa caminhada, querido, os discípulos ali começam a vir. Os discípulos que estavam ali perto de Elias. E vira e fala para Eliseu: ei, você sabe que o Senhor vai recolher o seu mestre. Muitas das vezes, no meio da sua caminhada, pessoas vão soprar no seu ouvido para te paralisar. Aquelas pessoas sopram sobre a vida de Eliseu, falando com que Eliseu, que Elias seria tomado ao céu. E na verdade sim, Elias seria tomado ao céu por Deus. Só que naquele momento Elias estava caminhando ainda com Eliseu. Só que naquele momento que aquela voz sopra, Eliseu, ele podia ter parado, ele podia ter dado ouvido e virado: eu vou retroceder para trás, porque já que ele vai ser tomado aos céus, para mim já não faz mais sentido. Só que Eliseu, ele sabia o propósito sobre a vida dele, e ele não paralisa. Ele vira e fala para os discípulos assim: eu sei disso, mas não fale mais sobre isso, porque eu vou seguir Elias por onde ele for. Glória a Deus. Porque Elias carregava algo, queridos. Elias não carregava apenas um nome, mas Elias carregava uma presença gloriosa. E Eliseu, ele era novo. Eliseu, ele entendeu sobre a presença, e ele começa a seguir Elias. E Elias, ele carrega algo forte da parte de Deus. O Senhor, ele te chama e me chama não para andar com qualquer um, não para andar com aquele que negocia a sua fé, não para andar com aquele que desanima você de orar, de buscar, de vir à casa de Deus. Não é sobre isso. O Senhor coloca pessoas sobre as nossas vidas para nos motivar a ser mais, a querer mais de Jesus. Mas os ventos vão soprar o seu ouvido, fazendo que você não continue prosseguindo. Se os ventos soprassem sobre essa igreja, se as tribulações viessem, que veio, eu creio que veio sobre essa igreja, e se ela tivesse dado ouvido sobre as tribulações e as dificuldades, ela não tinha chegado a 26 anos. Mas é porque ela chegou a 26 anos, porque entendeu o propósito da presença de Deus. Entendeu sobre a presença de Deus. Ser só participante da glória, queridos, não te deixa em pé. Ser só participante porque todos estão participando, todos estão levantando a mão, todos estão falando em línguas, não te deixa de pé. O que te deixa de pé é a presença, porque você entende que não é sobre nós, é sobre Ele. O reino é dele, a vontade é dele, e é sobre Ele. E é essa presença que vai nos sustentar no meio da caminhada, no meio das aflições, no meio da dificuldade. É sobre essa presença. Lá atrás nós entendemos que Eliseu, querido, não precisou de muito. Elias não precisou falar. Ele só apenas jogou a capa, tirou a capa e falou: vamos embora. Quando Eliseu, ele recebe aquela capa, ele entende sobre a presença de Deus, e ele falou: vale a pena seguir. Vale a pena estar com essa presença. E eu quero continuar, queridos, aqui no versículo 4. 2 Reis, capítulo 2, versículo 4, diz assim: então Elias disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei ir só. Desceram então a Jericó. E em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? E respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida Elias disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei só. Então partiram junto 50 discípulos dos profetas, acompanhando, e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os 12 atravessaram o chão seco. Entendi uma coisa. Elias várias vezes vira para Eliseu e fala: fica aqui porque o Senhor me enviou a tal cidade. E Eliseu vira e fala: eu não deixarei você. Eu não deixarei você.
E no meio dessa caminhada, Elias ele se depara com o Rio Jordão. Elias ele tira sua capa, ele enrola em suas mãos e ele bate, o Rio Jordão se abre. A palavra vai dizer que Elias e Eliseu passam em terra seca sobre aquele lugar. Eliseu ele vê ali o primeiro milagre, Cristo manifestando a presença e a glória dele através da vida de Elias. E Eliseu fica impactado, porque eles passam em terra seca. E eles continuam a caminhada. No meio dessa caminhada, queridos, Elias, ele é tomado aos céus. A palavra vai dizer que vem uma carruagem de fogo. E Elias, ele é tomado por aquela carruagem de fogo. Mas antes disso, Elias vira e fala para Eliseu assim: o que você quer que eu te faça? Fala o que queres que eu te faça, porque eu ainda estou aqui, não fui tomado aos céus. Eliseu vira e fala para ele: eu quero a unção dobrada do teu Espírito. Eu quero uma unção maior do teu Espírito. Porque Eliseu entendeu sobre aquilo que Elias carregava. Entende sobre aquela pessoa que anda perto de você. Entenda sobre aquela pessoa que está próxima de você. Se não tem nada para acrescentar sobre a sua vida, querido, qual é o sentido dela perto de você? Porque tinha um propósito sobre a vida de Elias, de Eliseu, não era por acaso, não era uma coincidência, não, queridos. Na nossa vida nada é coincidência, tudo é por um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nada acontece por acaso. Deus ele tem o poder de todas as coisas. E Elias vira e fala para ele assim: se você estiver perto de mim, vai acontecer. E no mesmo instante, queridos, Elias ele é tomado aos céus e a capa que ele carregava cai sobre a vida de Eliseu. Eliseu recebe naquele momento uma unção dobrada sobre a vida dele. Não era apenas uma glória, era a manifestação real da presença de Deus sobre a vida dele. Uma unção maior vindo sobre a vida dele. Ou seja, algo maior que Elias carregava estava descendo sobre a vida de Eliseu por um propósito. Se você está aqui é por um propósito. Quando você levanta a mão e quando você glorifica o Senhor e quando você chama a glória dele para este lugar, é por um propósito, que a presença dele se manifesta de dentro para fora, para que haja transformação sobre as nossas vidas. Uma presença ela não pode acontecer no artificial, queridos, porque não gera transformação. Vidas não são transformadas no artificial, vidas são transformadas de dentro para fora. É sobre isso, a presença nos transforma nisso. A presença muda o nosso aspecto, é nisso. Por isso que Eliseu não abriu mão da presença. Ele entendeu o chamado e ele falou: eu não vou abrir mão, porque eu sei que o Senhor vai derramar sobre mim. Eu sei que tem algo melhor vindo sobre mim. E aquela capa cai sobre ele. Só que eles foram, o Rio Jordão abriu. Eu creio que na hora que eles passaram, queridos, o Rio Jordão fechou. E eles